A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando essa ferramenta de concessão bendita que o nosso Pai Celestial nos oferece para recuperarmos o nosso tempo perdido diante da necessidade e também vocação pelo trabalho do bem com Jesus, usando a mediunidade em seu Evangelho plenamente. Você já sabe, nós estamos estudando juntos o livro Diálogo com as Sombras e já iniciamos o último capítulo da segunda parte, tratando das personagens e a classificação realizada pelo autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, intitulado Mulheres, em que o autor vai retomar o ponto dizendo: retomando, porém, nossas perguntas iniciais, poderemos responder que, infelizmente, espíritos que passaram por experiências no sexo feminino também odeiam, perseguem, obsidiam. Alguns são mesmo particularmente agressivos, rancorosos e violentos, e que, levando para o além as suas frustrações, seus desvios, suas ânsias, recaem fatalmente em faixas desarmonizadas, onde se consorciam com outros seres igualmente desarvorados, para darem prosseguimento ao exercício das paixões incontroladas. Nesse estado, continuam mulheres, sentindo e agindo como tais. Exercem seus poderes de sedução sobre outros seres, ganham, aqui entre aspas, vestimentas, joias, sapatos e perfumes, a troco de favores. Prestam serviços tenebrosos junto a companheiros encarnados, mancomunados aos seus comparsas das sombras, que lhes asseguram uma boa vida, também entre aspas, meu caro ouvinte, de prazeres e proteção contra a dor, que as espera fatalmente para o reencontro um dia lá na frente. De outras vezes são escravizadas, reduzidas à condição mais abjeta, e serviciadas, perambulando dementadas em andrajos imundos, por vales de sombras espessas, até que, desgastadas pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. Então não é surpresa para nós que estamos na tarefa da mediunidade, nas reuniões de desobsessão, nós nos depararmos com entidades assim, sofrendo abusos, vivenciando a sensualidade, vivendo das aparências, em função dessas frustrações, muitas das vezes pela ignorância, outras por opção. Mas, meu caro ouvinte, qual seria a diferença entre viver da ignorância e viver pela opção do mal? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. De O Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, a pergunta número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os instrutores da humanidade respondem: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então, para buscar o bem, não é necessário passar obrigatoriamente pela fieira do mal. Às vezes se passa por ignorância. E a questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio?
Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, meu caro ouvinte, a escolha de permanecer na postura da ilusão, da fantasia, das oportunidades em que anestesia-se a consciência para fugir da própria dor, é uma opção de cada um. E muitos espíritos permanecem nessa postura. Então vão continuar necessitando de amparo, de consolo, de acolhimento, de empatia e da oportunidade de despertarem dessa condição de sofrimento. Temos tido algumas experiências com espíritos femininos. Já lembrei, noutro ponto deste livro, o caso da irmã que se empenhava em perturbar uma família, tentando destruir um lar, para o que contava com o apoio de um sacerdote desencarnado, que a incentivava e a isentava de culpa, absolvendo-a, entre aspas, provavelmente confessionário da responsabilidade, sob a alegação de que em encarnação anterior ela também fora traída. Então, com essa barganha oferecida por esse irmão que se mantinha ainda na postura de sacerdote, com a ilusão de ter o poder de absolvição dos erros e equívocos do passado, julgando que ela seria isenta da culpa, incentivou-a de forma equivocada a manter a sua postura. Tivemos o caso de uma jovem que se suicidara por uma paixão desvairada, numa antiga encarnação na Escócia, quando aquele a quem amava abandonou-a, grávida e na vergonha. Localizando-o como encarnado, perseguia-o, tentando, e conseguindo, induzi-lo a erros bastante sérios. Outra fora irmã de caridade, atormentava uma criatura encarnada, em cumprimento a ordens superiores, aqui também entre aspas. Vimos também aquela pobre companheira teleguiada por hábeis indutores que transviavam um homem encarnado e era recompensada com festas, vestidos bonitos e prazeres. Então, meu caro ouvinte, é uma realidade dura, difícil, mas que permanece no mundo extrafísico, nas regiões do umbral, cidades inteiras com recursos e condições para que essa manutenção de ilusão tenha continuidade para aqueles que a desejam. Em certa oportunidade, compareceu uma bem mais difícil. Já há algum tempo vinha tentando induzir um dos componentes do grupo a uma atitude extremamente arriscada. O caso era apresentado de maneira sutil, inteligente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seria apenas a antecipação do que, segundo o espírito, estava programado para mais tarde. Não haveria culpa alguma, portanto. Era fisicamente simpática. Fisicamente aqui está entre aspas. Apresentava-se bem vestida, unhas muito polidas, sorridente, educada, cordial. Várias vezes tentou influenciar o nosso companheiro, apresentando-se ante seus olhos espirituais, ou durante o desdobramento do sono natural. Finalmente comparece aos nossos trabalhos mediúnicos. Ri-se muito divertida da situação. Tem a voz suave, envolvente e doce. Diz-se muito bela, elegante, esguia, bem cuidada. Conta casos, sorri, faz gestos graciosos e parece imensamente segura de si mesma. Trata-me com condescendência e superioridade. Informa que trabalha junto a casais e que seu objetivo é libertar a mulher, para que todas sejam como ela, felizes e livres para gozar a vida, sem preconceitos. De vez em quando, para a exposição para rir, pois deixa entrever que se decepcionou profundamente comigo,
conhecia-me apenas de nome e a realidade não confere com a imagem que formulou a respeito da minha aparência. Acha-me provavelmente feio, desengonçado e ridículo. Diz que no mundo em que vive é muito poderosa, porque é a favorita. Ainda muito condescendente, aconselha-me como amiga a juntar minhas coisas e partir enquanto é tempo, pois não tenho a menor ideia do que estou fazendo e estou me metendo. Esquiva-se habilmente as perguntas, muito segura, inteligente e tranquila. Quando lhe formulo questão mais complexa, desculpa-se, dizendo que é uma mulher e não é dada à filosofia. Do mundo espiritual, sugere-me que lhe pergunte por que fugiu de um certo castelo inglês. Então, nesse ponto aqui está a condição do doutrinador ou dialogador estar conectado em estado de prece para receber a indução de uma pergunta que vai dizer respeito a uma intimidade pessoal da comunicante. Ela continua a negaciar, mas se mostra visivelmente transtornada. Por fim, perde a calma, abandona a atitude de inconsequente e superior condescendência e ordena-me autoritariamente que me sente, o que não quero fazer, para permanecer junto do médium que a recebe. Então vemos aqui o ponto-chave da conversa. Primeiro, o dialogador permitiu que a comunicante oferecesse toda a sua palavra, apresentasse como gostaria de se apresentar, que falasse à vontade. Em determinado momento, surge a pergunta que vai trazer da intimidade o que a comunicante quer esconder de si mesmo. Então esse é o papel do dialogador na reunião mediúnica. Ter confiança na espiritualidade amiga superior, que traz o comunicante, que tenta investir para restabelecer os recursos emocionais e ajudar o mesmo comunicante a reconhecer o grave equívoco em que se encontra, permanecendo na ilusão, na fantasia e na atitude infeliz de usar da sensualidade, de desrespeitar as uniões e viver nessa falsa liberdade de fuga e que na verdade é um grande sofrimento que se esconde por trás de tudo isso. Vamos continuar analisando a personagem mulher já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco o estudo da obra Diálogo com as Sombras, do autor, você já sabe, Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos no último capítulo da segunda parte desta obra, que trata das pessoas, dos comunicantes, e o autor está fazendo uma classificação, e nesse último capítulo desta parte, que intitula-se Mulheres, nós estamos dando continuidade ao mesmo para conhecer agora a prática que o autor teve oportunidade de realizar e vem trazer para nós sua experiência, ajudando-nos também a sermos trabalhadores úteis na seara do bem, utilizando de forma adequada a mediunidade com Jesus, para também auxiliarmos a todo aquele que Jesus permitir que adentre a casa espírita. Pelas portas do mundo espiritual,
pela oportunidade da ferramenta bendita que é a mediunidade. Estávamos conversando sobre o caso em que a mulher comunicante, espírito, apresentava então uma condição de transtorno por conta de uma pergunta muito específica acerca de um certo castelo inglês realizado pelo dialogador, inspirado pelos componentes do mundo espiritual, os técnicos da desobsessão, o mundo extrafísico composto por irmãos que acolhem, que resgatam, que permanecem continuadamente auxiliando no despertar de tantas entidades necessitadas que permanecem perambulando no mundo espiritual. Eis o objetivo da reunião mediúnica de desobsessão, fora o grande aprendizado que todos nós tiramos desses momentos, meu caro ouvinte. E o autor continua dizendo: é chegado o momento de começar realmente o processo de doutrinação. Até aqui o trabalho todo durou cerca de 1 hora. O tempo foi aplicado em tatear a sua personalidade e os seus problemas, a fim de obter informação. Então repare que houve aqui um processo de muita paciência, de muito respeito, de oportunidade do comunicante se pronunciar para conhecer de quem se trata e então estabelecer essa comunhão com o mundo espiritual inspirada para fazer a pergunta certa. Agora já dispomos de alguns elementos mais concretos. Digo-lhe de início que sua beleza física, de que tanto se orgulha, é mera criação de sua mente, mas ela está bem preparada para o confronto. Pede um espelho para me provar que não tenho razão. Nesse ponto, não obstante, vê junto dela um espírito de aparência agressiva e pejado de vibrações desarmonizadas. É um antigo esposo de quem ela matou todos os filhos recém-nascidos e os enterrou no jardim. Não queria filhos, porque eles deformam o corpo. Está igualmente preparada para esse encontro. Na organização em que vive, como favorita de um poderoso líder das trevas, tudo aquilo que lhe fora mostrado em retrospecto, por meio de imagens vivas em filme, para que ela pudesse, numa emergência como esta, suportar a lembrança de suas próprias atrocidades, sem se perturbar e perder o equilíbrio. Agora, enquanto revê as cenas, está aparentemente segura e continua a rir-se de tudo, dizendo que não adianta mostrar-lhe nada. A despeito de seu preparo, no entanto, não resiste muito tempo e entra em crise dolorosa. A pobre e querida irmã. Seu ex-marido incorpora-se em outro médium e atira-lhe impropérios, entre dentes, chamando-a de assassina. Diz-lhe que está à sua espera e ri, de prazer insano, ante o desespero em que ela se precipita. Dirijo a ele algumas palavras, tentando acalmá-lo, e me volto para ela, para ajudá-la a enfrentar o seu problema, as suas recordações e principalmente o seu futuro. Ela me responde em perfeito inglês: I burned all the bridges behind me, o que significa: eu queimei todas as pontes porque passei. Respondo-lhe que tentou também queimar as pontes para o futuro e por isso se sente prisioneira numa ilha sinistra. Então, muito inspirado aqui o dialogador, oferece-lhe uma contraproposta daquilo que ela fez de relação metafórica, e agora o doutrinador ajuda a reconhecer que há consequências. É uma longa e penosa agonia. Sente as mãos sujas de sangue. Detesta aquele vestido vermelho, que não consegue trocar, e começa a temer o momento fatal em que terá de deixar o médium para enfrentar a nova realidade que se passou diante dela subitamente, mas por certo
não inesperadamente. Ela pressente as dores que a esperam. Por muitas vezes, deve ter presenciado esse momento dramático em outros espíritos endividados. De repente, começa nela um fulminante processo de envelhecimento, ao mesmo tempo em que suas roupas apresentam-se sujas e em frangalhos. Ela ainda consegue dizer que seu ventre secou e, por fim, desprende-se com enorme sofrimento para o médium, que ficou com os resíduos da sua profunda e dolorosa angústia. Então é todo um processo de renovação, de recomeço, que o comunicante terá agora diante de si, abordando a verdadeira realidade em que se encontra no mundo espiritual. E interessante também essas sensações que não pertencem ao médium psicofônico, que vai apresentar-se como resíduos, mas que passam no momento em que ela vai receber o passe da equipe, que vai entrar em oração. O próprio mundo espiritual vai realizar o processo de retirada dessas impressões. São sensações passageiras. Então, eis aí mais um caso de assistência de que esses espíritos necessitados precisam receber de auxílio do mundo espiritual, de todas as nossas orações e predisposições para o bem, acolhendo-os, orando e conversando com esses irmãos e irmãs necessitados, tanto quanto nós, meu caro ouvinte. É um trabalho com Jesus que engrandece-nos a todos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Basta pouco. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. E Emmanuel comenta: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à transformação pessoal, ao despertar de uma nova conduta de vida em favor da saúde plena,
da luz do entendimento do Evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Que nós possamos vivenciar essa luz, buscar esse entendimento e reconhecer que a mensagem do Cristo é para a imortalidade e que os valores imediatistas não sejam da ilusão, do vício, nem das fugas espetaculares, mas sim o despertar de consciência para uma vida plena com o seu Evangelho de amor, hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.